Olá, eu sou a Nathalie Maganha, aluna do quarto e último ano da Fonoaudiologia, e eu sou bolsista do projeto de extensão Aprender na Comunidade, APS em Evidência. Pensando na Semana Mundial da Amamentação e nos temas que a permeiam, eu convidei a professora doutora Tatiane Martins Jorge para conversarmos sobre o seu livro, A Fada da Chupeta e Outras Histórias. Ela é docente e colaboradora da FAEPA, do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Olá, professora, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço e fico feliz que você tenha lido e gostado do livro. Tati, nós, alunos do projeto, nós elaboramos uma cartilha, Cuidados relativos à amamentação do bebê, no sentido de lançar na Semana Mundial da Amamentação. E nós utilizamos o seu livro para estudar sobre a respeito dos hábitos orais deletérios e entender como fazer para que a criança deixe de usar a chupeta. Em nome de todos, eu agradeço a sua colaboração e nós colocamos até o livro como dica numa parte da cartilha para as mamães lerem o seu livro. Pode contar um pouquinho para a gente como é que foi o desenvolvimento desse livro, por favor? Conto. Esse livro, ele foi resultado de vários anos de estágio na comunidade. Então, como você sabe, a gente faz prática de saúde coletiva, práticas de prevenção, promoção de saúde em postos de saúde em algumas escolas. As histórias surgiram das escolas. Nessa prática com os alunos, durante 3 anos, a gente criou muita história, porque quando a gente fala de uma criança de 3 a 6 anos, para atingir a criança por um tema, a ação tem que ser muito lúdica, interessante, atrativa. E como a gente estava lá, o ano inteiro era um estágio anual. Por 3 anos, a gente criou muita história. Então, a gente estava de fevereiro a dezembro, quer dizer, do carnaval até o Natal. Em cada momento que surgiu a oportunidade de fazer alguma ação sobre chupeta, mamadeira e dedo, a gente fazia por meio de história. E a gente acabou criando muita história. História, por exemplo, que envolvia festa junina, Natal, e também fadas, bruxas, super-heróis, primavera. Então, sempre que tinha ali um contexto, a gente fez com a Frozen, uma época, fizemos com a Peppa Pig. Então, depois de um tempo, tinha tanta história nas mãos, e a gente decidiu, então, aquele grupo de alunos, que eram mais de 60 alunos, a gente transformou tudo em livro. 15 histórias no total, e mais 2 capítulos onde eu introduzo o assunto, né? Então, foi daí, foi uma experiência nossa na prática com criança de 3 a 6 anos. Que bacana, Tati. Dá para ver mesmo o nome de todos os alunos no livro, né? Tati, agora pensando no nosso público lá do portal, você pode contextualizar um pouquinho, que eu falei mas no começo, né, sobre o hábito oral deletério. O que ele é? Bom, então a gente usa muito esse termo na fonoaudiologia, a odontologia utiliza, né? Hábito significa aquele padrão repetido e automático que a gente desenvolve em qualquer idade, né? A gente tem, por exemplo, adulto que fuma, adultos e jovens, é um hábito de fumar. Quantos adultos jovens têm hábito de rede social, né? E da mesma forma, a criança, ela também desenvolve hábitos. Então, hábito é um automatismo que foi aprendido em algum momento e também ele carrega alguma necessidade emocional. O hábito tem alguma coisa por trás que o mantém persistente, repetitivo. Então, hábito significa isso. Oral é de cavidade oral e deletério significa prejuízo, malefício. Ele é deletério, então ele compromete. No caso, a gente fala muito que ele é deletério porque ele compromete o crescimento e o desenvolvimento das estruturas da face, né? Então, questão de língua, dentes, ossos do rosto, da cabeça, pescoço, toda essa estrutura. Obrigada. E como que os familiares eles devem iniciar essa retirada desses hábitos, chupeta, mamadeira, sucção digital?
E, Nathalie, sabe, eu achei muito interessante a pergunta, como? Porque muitas pessoas ficam em cima do quando. E, na verdade, esse quando, ele é muito relativo, né? Porque o ideal é que a criança não tenha tido acesso à chupeta, o ideal, não é? No mundo ideal. Mas uma vez que ela está com esse hábito, o quando é algo que tem que ser muito pensado para cada criança, para cada contexto, né? Mas o como, daí vai depender também um pouquinho. Se é pequenininho, então como? Tentando tirar da vista da criança. Se ela dorme com a chupeta na boca, tira na hora que ela dorme. Procurar deixá-la assim durante o dia e à tarde, sem o uso da chupeta, distraindo ela a partir de brincadeiras, atividades. Então, quando é pequenininha, então você consegue assim tirar da visão, caiu, não pega imediatamente, perdeu, não compra outra imediatamente, né? Mas depois que ela já está com os 3 indo assim para frente, ela já tem uma capacidade de compreensão bem maior, tudo. O como é a partir de um diálogo mesmo. É conversando, só que a criança também não tem muita noção do futuro, e todo hábito é carregado de uma sensação de bem-estar e prazer. Então a gente fala que tem que ser assim, dialogado, uma decisão conjunta com a criança, para que não haja sofrimento. Então a gente tem que olhar para a criança para além da boca, desesperada porque o dente vai entortar e tudo mais, mas a gente tem que perceber o que está por trás do hábito, se ela é ansiosa, por que, que ela põe e morde, morde, por que, que ela precisa da chupeta. Porque já vi muito relato de pais que falam que tirou a chupeta, a criança imediatamente adquire um outro hábito, até compulsão alimentar. Mas já teve relatos de criança que ficou mordendo o cabelo ou que lambe muro. Então, por isso que tem que ser quando a criança está madura, conversou com ela e juntos, familiares e criança, decidem pela diminuição, pela retirada. Acho que dessa forma esse hábito não volta, porque às vezes ele volta com outra cara, mas ele volta, né? Obrigada, Tati. E a proposta do livro é justamente isso, né? De ser bem interativo com a criança, de ser algo lúdico. E a gente sabe que isso ajuda. Então, eu gosto muito do livro porque as histórias em nenhum momento proíbe alguma coisa. A história, ela assim, de uma forma despretensiosa, coloca ali uma situação para ser resolvida, e nessa situação a ser resolvida surge a questão de deixar a chupeta, parar com a mamadeira, com a sucção de dedo, e daí se conversa o porquê que aquela retirada vai ser boa. Então, isso incentiva, a criança vai percebendo que o personagem que ela está ali envolvida largou a chupeta e ela pode querer aquilo para ela. Mas então, o livro tem essa proposta mesmo. Quando a gente fez, era para assim, um adulto ser o mediador. O fono com a criança, o educador com a criança, o pai com a criança. Alguém tem que ler para a criança, porque esse livro é para criança bem pequenininha, né? Como a gente diz. A gente idealizou e desenvolveu para crianças de 3 a 6. Então, a história é só para disparar uma conversa mesmo. Conta a história ali da fadinha, do Papai Noel, ou da flor, tem do peixinho. Conta e vai interagindo com a criança, conversando, para ver se ela se empolga, se faz sentido para ela. Então, é essa a proposta do livro. É super bacana porque dá para as crianças colorir, recortar, fazer máscara. É verdade. A gente fez ao final de cada historinha uma atividade. A gente contratou uma ilustradora, então ela pode fazer. Cada história tem uma atividade, mas envolve confecção de fantoche, né? Teatrinho de vara, pinturas, confecção de máscara, para que a criança, depois que ouviu, no dia seguinte ainda explora a história, faz atividade, leva para casa se ela faz dentro da escola, ou conversa com alguém, mostra o desenho. Então, ele tem mesmo as atividades de fixação. Muito legal, Tati. Parabéns aí pela proposta do livro. Os alunos devem ter ficado super contentes em ter o nome deles num livro, assim. Oi, menina, não, porque na época deu trabalho.
E eu já falava que, assim, cada história me trazia tanta alegria, porque a gente corrigia e mudava e adequava para a faixa etária, e a gente criava fantasia, cenário, houve um investimento emocional, de tempo, sabe? Daí eu dizia que não ia ficar na gaveta, que do mesmo jeito que a gente não encontrava no Google, quero uma história de chupeta, uma história pronta, a gente foi criando as nossas e eu falava, não vai ficar com a gente vai publicar, a gente vai lançar como livro. Daí a gente fez um monte de doação, distribuiu para quem a gente conseguiu alcançar, sabe? E aonde a gente encontra esse livro hoje em dia? Ele foi editado pela Booktoy. Só que se você coloca ele no Google, ele é vendido em qualquer site de vendas. Então você vê na Americanas, em livrarias, qualquer livraria, Saraiva, mas você, Buscapé, Amazon, mas também site da Americana, Magazine Luiza. Você põe no Google, vai ter ali. E lógico que o fornecedor é Ribeirão Preto, mas daí, né, o livro chega até a casa da pessoa. Então, para a gente finalizar a conversa, eu sei, porque você foi a minha professora, é minha professora, que você está super à frente do estágio de atenção à comunidade do curso de fono. Uhum. E pode me contar se esse ano, para essa Semana Mundial da Amamentação, vocês estão pensando em alguma atividade lá nos núcleos de saúde, por exemplo? Isso. Todo ano a gente faz. E agora em 2021, que a pandemia já está, né, assim, muita gente vacinada, a gente conseguiu retomar algumas coisas. A gente organizou, até hoje terminamos, de elaborar um folheto educativo para a população. A gente também está fazendo ação remota, então pequenos vídeos para a gente circular no WhatsApp. Estamos organizando bate-papo com as equipes que a gente está vinculada, orientação na sala de espera, elaboração de materiais educativos mesmo. Mas o nosso alcance é naquelas unidades de saúde que o estágio tem participação. Mas Ribeirão Preto, o município, está organizando um monte de coisa para a população, vinculada ao YouTube, né? Mas o nosso estágio está fazendo uma coisa mais fechada, mas tem várias opções aí para a comunidade inteira, né? Claro. Se alguma mãe, lá na sala de espera dos núcleos de saúde da família, por exemplo, tiver uma dificuldade de amamentação, as alunas elas podem dar alguma orientação ou elas devem falar para que a mãe procure um outro serviço, um outro profissional? Como funciona? As alunas da fonoaudiologia, elas sabem orientar muito bem, né? Porque esse tema, ele é tema, assim, do fonoaudiólogo também, né? A amamentação. Mas na área da saúde, muito profissional, ele tem competência para orientar sobre o assunto. A gente tem a enfermagem, a medicina, o dentista, tantos outros. Então, a gente fala que se a população tiver alguma dúvida, é só buscar a unidade de saúde mais perto da sua casa. Se a fono está ali, né, naquele momento coincidir, a gente pode contribuir. Mas se não for da nossa alçada, se alguma dúvida for de uma área mais médica ou da enfermagem, de toda forma, aquela pessoa já está ali, né, e a gente já conversa com a equipe. Isso mesmo, Tati. Muito obrigada. Em nome de todo o portal, de todos os alunos desse projeto, obrigada pela sua contribuição. E, pessoalmente, eu quero agradecer por você me presentear com um livro que está aqui comigo. Fiquei muito feliz. Que bom. Sim. Foi um prazer. Esse livro ele é de 2014, mas ele é sempre atual, né? As histórias são muito criativas. E olha, vamos tentar lançar o volume 2 desse livro, hein? Que a gente é muito criativo e vamos fazer acontecer. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Quero reforçar que o portal APS em Evidência, ele tem o objetivo de fortalecer a parceria ensino-serviço-comunidade, promovendo a disseminação responsável da informação em saúde sobre a APS, Atenção Primária à Saúde, para a população, para as equipes de saúde, membros da comunidade acadêmica e sociedade no geral. Confira lá nosso site e as nossas redes sociais. Obrigada por terem ficado até aqui e até mais. Tchau, tchau.